Olá, pessoal. Boa tarde. Eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou a Sara, apresentadora deste evento. Eu sou uma mulher de estatura média. Eu tenho a pele clara, os cabelos castanhos ondulados na altura do ombro. Hoje eu estou vestindo uma camiseta roxa da Biblioteca do SESC, calça azul marinho e óculos. Em nome do SESC Santa Catarina, expressamos a satisfação que é receber todos vocês para o lançamento do livro A Girafa Míope. Escrito por Marcelo Galotti, ilustrado por Fê, a narrativa foi selecionada na 3ª edição do Prêmio Literário SESC Criança, projeto promovido pela Rede de Bibliotecas do SESC Santa Catarina. Gostaríamos de registrar e agradecer as presenças da diretora regional do SESC Santa Catarina, Simone Carla da Rocha Batista, do diretor de Programação Social do SESC Santa Catarina, Eduardo Makoviec Júnior, do gerente do SESC Lages, Cristiano César Drager, dos autores do livro, o Marcelo e o Fê, a equipe envolvida nesse projeto, a equipe também do Centro Cultural Vidal Ramos, que nos recebe nessa tarde, aos alunos do 3º ano da Escola SESC, que estão aqui presentes, aos alunos da Fábrica de Gaiteiros, as professoras e a todos os colaboradores do SESC Santa Catarina. Para apresentar o livro ao público de todo o Estado e celebrar também o Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado hoje, as 30 bibliotecas do SESC Santa Catarina oferecem uma série de programações especiais. São atividades de mediação, como contação de histórias, leitura compartilhada e exibição do audiovisual produzido através do livro. Destacamos ainda que o evento é acessível, contando com a tradução em Libras da Ana Luísa e do Glauber, para garantir a inclusão. Prosseguindo, então, com a nossa programação, convidamos a diretora regional do SESC Santa Catarina, Simone Carla da Rocha Batista, para sua fala de boas-vindas. Boa tarde, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui em Lages. Meu marido é lagiano, assim como a grande maioria de vocês, alunos do SESC, colaboradores. Então, é uma cidade que eu me sinto sempre muito acolhida, então, eu tenho sempre muita alegria de estar aqui com vocês. E ficar na frente dessa plateia aqui me deixa também muito feliz, porque eu adoro estar com crianças. E crianças sempre me traz boa energia, me traz felicidade. Então, muito mais feliz ainda, estar em Lages e estar com vocês. Eu sou a Simone, eu tenho a minha pele morena, tenho estatura média, cabelo castanho escuro, na altura dos ombros. Eu estou vestindo um vestido colorido, e ele tem azul, verde, meu sapato é marrom, e eu uso óculos que ele tem a cor azul. Bem, como eu falei para vocês, a minha terceira alegria de estar aqui é para poder estar lançando o livro do 3º Prêmio SESC de Literatura para Crianças. Nós, do SESC em Santa Catarina, a gente quer investir realmente em cultura para a família, cultura para as crianças. Então, o que a gente entende que, desde pequeno, é que a gente tem que criar em vocês o hábito da leitura, o hábito de vir ao cinema, o hábito de estar no teatro, porque é tão bom estar aqui, né? Então, a gente tem que aprender isso de pequeno. Então, eu estou mais ainda feliz de estar aqui por fazer isso. Nós temos muito orgulho, então, de apresentar essa narrativa vencedora do Prêmio Literário SESC Criança. Como eu falei para vocês, ele vem e tem o objetivo de valorizar a criação literária catarinense, voltada para o público infantil e juvenil. Mas também ele tem o objetivo de ampliar o acesso ao livro
e estimular o uso das bibliotecas do SESC e de toda a comunidade, e a formação de novos leitores. A partir dos critérios previstos no edital, como originalidade de texto, a qualidade artística, adequação ao público-alvo, o livro A Girafa Míope foi selecionado entre 115 títulos, por uma comissão julgadora composta por pessoas com atuação e conhecimento em literatura para a infância. Olha, esse texto é maravilhoso, viu? Esse texto nos chegou para publicar e podermos compartilhar esta história onde os animais nos ensinam de forma leve e divertida a arte da convivência. E hoje, no Dia Nacional do Livro Infantil, uma data que destaca a importância da arte literária na formação das crianças, ele chega a todos os públicos em diversos formatos e com acessibilidade. Ao lançarmos A Girafa Míope, celebrando o Dia do Livro Infantil, reafirmamos nosso compromisso com a promoção da literatura desde a infância, incentivando a participação das famílias no hábito da leitura como uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento humano. Que este livro e todos os outros que fazem parte do universo infantil possam continuar a inspirar, educar e encantar crianças de todas as idades, ampliando a leitura de um mundo tão necessária para convivermos uns com os outros. E agora, para que vocês possam conhecer esse texto, eu gostaria de convidar o Carlos da Silva Macedo, ele que é nosso frequentador aqui da Biblioteca do SESC e nosso aluno também da Fábrica de Gaiteiros, e a nossa colaboradora, a Maria Júlia Vargas, mais conhecida como Maju, para vir aqui na frente e fazer a leitura desse texto para vocês. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui. Vamos juntos continuar a valorizar a literatura catarinense para todos os públicos, especialmente para vocês, crianças, para as quais devemos garantir o acesso aos livros a todas as possibilidades. Contem com o SESC para este compromisso e aproveitem a leitura. Boa tarde. Sou um menino de olhos castanhos claros, cabelo escuro curto, pele clara. Estou usando uma roupa, camisa marrom e calça jeans, pijama de azul, né? E tênis preto. A Girafa Míope. Conheça Filomena, com seu lindo pescoção. Com vista pequena, mal enxerga o próprio chão. Vive andando pela relva, tropeçando na leitoa quando está na selva. Sim, esbarra na leoa. Aí vem Filomena, corre agora a bicharada. Sai tatu, grita a rena, lá vem a desastrada. Não sabe se é o senhor leão ou o senhor javali. Esbarra com o pescoção no pobre do seu pati. Filomena é boazinha, todos dizem sem parar, mas o seu probleminha ninguém pode aguentar. Comer, tormento é sempre coisa errada. Vai orelha de jumento pensando ser folhada. Aqui começa a história dessa girafa cegueta, que nunca enxergaria se não fosse a Julieta. Um dia, bem esfomeada, viu uma árvore frondosa, muito linda e esverdeada, e que não era perigosa.
Chegando perto, descobriu uma folha suculenta. Que delícia, ela pensou. Vou comer umas 80. Mas não era a folha. Não, era sim a Julieta. Em toda a região era a mais linda borboleta. Admirando a própria asa, não viu a girafa chegar. Foi engolida de surpresa, sem poder dali voar. Mas na boca da girafa algo estranho aconteceu. A sua língua sacudiu e o seu corpo estremeceu. E agora? Dentro da boca tão fechada, Juju tentava fugir. Se mexia desesperada para uma saída surgir. E a girafa descobriu. Tinha comido um bichinho, de novo. Se confundiu, pensando ser um raminho. Lá dentro, já cansada, Julieta ainda se debatia. Não seria mastigada por quem não a conhecia. Filó abriu bem o bocão, vendo, enfim, o que tremia. Teve a visão tristonha da borboleta em agonia. Ficou tão desconsolada, não queria machucá-la. Logo a viu sair do sono e começou a assoprá-la. A Julieta levantou com uma asa cambaleante. De repente, se assustou. O pescoço era gigante. Filó pediu desculpas por mais uma atrapalhada. Disse não ser sua culpa, mas a vista embaçada. Finalmente entendeu o caso da gigante e a borboleta prometeu ajudá-la bastante. Teve uma grande ideia para sua nova amiga, que quase a fez de geleia no fundo da barriga. Ju viveria com ela e moraria em sua testa. Seria os olhos da amiga vendo toda a floresta. Não teria mais problema de comer coisa errada. Sim, veria a siriema e também a macacada. Toda a selva agradeceu a bonita Julieta e a amizade que nasceu, girafa e borboleta. Que lindeza de leitura. Muito obrigada. Muito obrigada, Carlos, por esse momento especial. Obrigada, Maju, por acompanhar. Obrigada, Carlos, por representar todas as crianças de famílias a quem se destinam os livros do Prêmio Literário Sesc Criança. Além da publicação impressa, que foi lida agora, com 3.000 exemplares, e que serão distribuídos gratuitamente para as bibliotecas e instituições culturais e educativas de todo o Brasil, o livro A Girafa Míope busca garantir o acesso inclusivo por meio de suas versões acessíveis, já disponíveis no site sesc.com.br/prêmio-literário. Lá, vocês encontram tanto a versão em PDF original quanto o PDF acessível, bem como o audiovisual animado com versões do áudio em português, legendado, com audiodescrição das ilustrações e tradução em libras, além de um podcast com narração do autor. Após conhecermos, então, a história pela leitura do Carlos, vamos assistir a versão em audiovisual do livro. Sesc Santa Catarina apresenta a narrativa do Prêmio Literário Sesc Criança. A Girafa Míope, escrita por Marcelo Galotti e ilustrações de Fê. O pescoço da girafa. Conheça a Filomena, com seu lindo pescoção. Tem bolinhas vermelhas Com e laranjas vista espalhadas pequena, pelo corpo. Mal enxerga o próprio chão. Anda pela grama com as flores vermelhas e Vive andando lilazes. pela relva, tropeçando na leitoa. A leitoa é cor-de-rosa. Quando está na selva, sim, esbarra na leoa. A leoa é amarela com pintinhas pretas. Filomena! Corre!
morre agora, bicharada! Sai, Tatu! O tatu tem um corpo redondo e Grita patas Rena. curtas. Lá vem a desastrada! O pescoção de Filomena passa entre os bichos. Não sabe se é o senhor leão ou o senhor javali. O javali tem olhos pequenos. Esbarra com o pescoção no pobre do seu coati. O coati tem o pelo marrom e focinho Filomena é comprido. boazinha. Todos dizem sem parar. Mas o seu probleminha ninguém pode aguentar. Comer? Xi? Um tormento. É A boca de sempre coisa Filomena errada. mastiga as orelhas compridas de um Vai jumento preto. orelha de jumento pensando ser folhada. Aqui começa a história dessa girafa cegueta. A cabeça que virada para nunca baixo e parte do enxergaria pescoço fora se da não tela. fosse a Julieta. Filomena se aproxima de uma árvore. Um dia, bem esfomeada, viu uma árvore frondosa, muito linda, esverdeada, que não era perigosa. Chegando perto, descobriu uma folha suculenta. Que delícia! Ela pensou. Vou comer umas 80. Misturada às folhas, uma borboleta de corpo Mas vermelho. não era folha, não. Era sim a Julieta. Em toda a região, era a mais linda borboleta. Admirando a própria asa, não viu a girafa chegar. Foi engolida de surpresa, sem dali Aflita, poder Julieta voar. coloca as patas na cabeça. Mas na boca da girafa, algo estranho aconteceu. A sua língua sacudiu e o seu corpo estremeceu. Na escuridão, Julieta se mexe pelos cantos, bate as asas e Dentro da tenta boca fugir. tão fechada, Juju tentava fugir. Se mexia, desesperada, para uma saída surgir. E a girafa descobriu. Tinha comido um bichinho. De novo se confundiu pensando ser um raminho. Entre as folhagens, Filomena com os olhos Lá caídos e dentro, séria. já cansada, Julieta ainda se debatia. Não seria mastigada por quem não a conhecia. Filó abriu bem o bocão, vendo enfim o que tremia. Com a boca aberta, Filomena vê Julieta Teve colada na uma língua visão dela. tristonha da borboleta em agonia. Ficou tão desconsolada. Não queria machucá-la. Logo a viu sair do sono e começou a assoprá-la. A Julieta levantou com uma asa cambaleante. De repente se assustou. O pescoço era gigante. Filó pediu desculpa por mais uma atrapalhada. Disse não ser sua culpa, mas da vista embaçada. Imagem desfocada de Filomena olhando para Finalmente Julieta. entendeu o caso da gigante. E a borboleta prometeu ajudá-la bastante. O rosto é Teve acariciado uma por grande Julieta. ideia para sua nova amiga, que quase a fez de geleia no fundo da barriga. Ju viveria com ela e moraria em sua testa. Seria os olhos da amiga vendo toda a floresta. Não teria mais problema de comer coisa errada. Sim, veria a siriema, também a macacada. Toda a selva agradeceu a bonita Julieta e a amizade que nasceu, girafa e borboleta. A Julieta pousada sobre a cabeça de Filó, junto delas, a bicharada reunida. Em letras vermelhas, fim. Marcelo Galotti, o escritor desta narrativa, é carioca e vive em Timbó, Santa Catarina. Jornalista e publicitário, tornou-se escritor com essa jornada da girafa e da borboleta. Fê, o ilustrador, nasceu em Santos, São Paulo, e mora em Florianópolis. Estudou arquitetura e comunicação visual, mas sua verdadeira paixão é ser iluscritor. Realizado pelo Serviço Social do Comércio em Santa Catarina, o Prêmio Literário Sesc Criança nasce para valorizar a criação literária catarinense dedicada ao público infantil, além de ampliar o acesso ao livro e contribuir para a formação de leitores. O edital é aberto a autores do Estado para inscrição de textos inéditos e de tema livre. A narrativa vencedora é publicada e distribuída gratuitamente para bibliotecas e instituições de cultura e educação.
Como resultado do edital de 2023, este, A Girafa Míope, é mais um livro do prêmio que chega aos leitores, dando vida às histórias. Audiovisual produzido a partir do livro A Girafa Míope, publicado pelo Sesc Santa Catarina em 2024, com texto de Marcelo Galotti, ilustrações de Fê e coordenação editorial de Denis Raduns. Adaptação pela Filmes que Voam. Narração de Rita Gucci. Animação de Arica. Música e efeitos de Gabriel Ivanoff. Audiodescrição Kelly Cunha. Consultoria de audiodescrição Virgínia Menezes e Leandro Oliveira. Libras por Amanda Ballarin. Produção Beatriz Silva e Luana Ferretti. Coordenação Chico Faganello. Então, voltando à nossa programação, agora, para conhecermos um pouco mais sobre o processo de criação do livro, teremos um bate-papo com os autores e profissionais envolvidos. Chamamos ao palco, então, o escritor Marcelo Galotti. O Marcelo é graduado em jornalismo e publicidade, pós-graduado em marketing, com MBA em publicidade e comunicação corporativa e mestrando em marketing digital e big data. Agora, ele também é escritor. Ele é pai da Giovana e da Sofia, para quem a história Girafa Míope foi escrita. Ele é casado com a Jane, grande incentivadora do seu processo como escritor. E o seu segundo livro já está a caminho. Convidamos agora ao palco o ilustrador Sérgio Fernando Luiz, conhecido como Fê. O Fê é formado em Arquitetura e Comunicação Visual e pós-graduado em Tecnologia Gráfica pela FAU-USP, mas a sua verdadeira paixão e vocação é ser iluscritor. Ele tem 15 livros autorais e 54 livros ilustrados para outros autores, em várias editoras voltadas à literatura. Ele recebeu o Prêmio Açorianos de Ilustração de Literatura Infantil em 2006, pela Secretaria de Cultura de Porto Alegre, e o selo Distinção Cátedra 10, 2022, pelo livro O que é Preciso para Ser Rei. Convidamos agora, então, para se juntar a eles, o editor Denis Raduns. O Denis é graduado em Letras, mestre e doutorando em Literatura pela UFSC. Como escritor, ele publicou 10 livros, entre os quais os livros de crônicas Esses Hóspedes Sem Peso, de 2023, O Reconto Infanto-Juvenil foi no Campo da Dúvida, de 2022, que recebeu o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Ele escreveu também Roça Barroca, Mundos Torrentes, de 2021, livro detentor do Prêmio Catarinense de Literatura, na categoria Ensaio. Ministrou cursos de escrita em 12 estados do Brasil e, em 2024, atua no projeto EAD, Escola Escritora do SESC, aqui de Santa Catarina. E, representando o SESC, nós convidamos o gerente de Cultura e Educação, Valdemir Clant, para participar do bate-papo. O Valdemir é formado em Letras e Administração e possui especialização em Literatura Infantil e Gestão Escolar. Ele atua na área de Educação e Cultura do SESC Santa Catarina há mais de 2 décadas, desenvolvendo ações de interface entre a arte e a educação e projetos de arte e cultura. Então, está composta o nosso espaço de honra e, para conduzir o bate-papo, eu vou passar a palavra para o Valdemir. Lembrando, eu peço que, antes de iniciar a fala, ele e os demais colegas façam a sua audiodescrição. Lembrando que, no final, a gente vai abrir para perguntas da plateia. Então, é com vocês. Então, vamos lá. Sou um homem, alto, cabelos castanhos, olhos castanhos, eu uso óculos, estou vestindo uma camisa azul, calça jeans, marinho. Perfeito. Obrigado pela ajuda.
Acho que é isso. E sapato preto. Ah, e sapatos pretos. Ótimo, muito obrigado. E começando aqui, nessa tarde linda, nessa tarde feliz de desenvolver e trabalhar a literatura para a infância, eu queria propor um jogo. Eu não sei se vocês aceitam, mas eu queria propor da gente brincar de fazer perguntas. Tudo bem? Vocês vão pensando as perguntas. Eu vou começar a fazer a primeira pergunta. E vocês também vão pensando perguntas. Tudo bem? Eu vou escolher, sabe quem? O autor. Marcelo. E eu quero saber do Marcelo. Marcelo, como que surgiu essa história? E como que você se torna um escritor? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que nasce essa história? Da onde que vêm as histórias? Ok. Boa tarde. Muito bem. Então, seguindo esse protocolo, eu sou um homem moreno, de estatura baixa, bem baixa. Então, estatura baixa, tenho cabelos castanhos curtos, lisos, uso óculos pretinho, estou com uma camisa de botão, uma camisa social azul clarinho, uma calça preta, sapato preto. Isso. E um relógio marronzinho, assim, meio douradinho. Muito bem. Então, respondendo a sua pergunta, vou tentar ser bem sucinto, assim, porque eu tenho certeza que vocês estão ansiosos para fazerem perguntas, né? A história surgiu da seguinte forma: eu sempre tive o hábito de ler para as minhas filhas. E quando elas tinham 6 e 11 anos, e eu sempre sentei com elas, na hora delas irem dormir, e peguei histórias. Eu sempre tive muitos livros em casa, sempre comprei livros para elas, e eu li essas histórias que a gente conhece, histórias tradicionais. Um dia, a minha filha mais nova, Sofia, ela falou para mim: pai, eu não quero que você conte uma história dessas, eu quero que você invente uma história. Inventa. E aí, naquele momento, eu costumo dizer que foi o momento assim, que Deus olhou para mim e deu aquele toquezinho, falou: toma para você, tem um presente para você. E essa história veio, eu me lembro que eu fechei os olhos assim para pensar, e essa história veio inteira na minha cabeça naquele momento. E eu contei a história para ela, ela gostou muito. A minha filha mais velha, que na época tinha 11 anos, a Giovana, ela levantou, ela falou assim: pai, que história legal, eu adorei a história. E aí eu fui dormir e acordei com a história na cabeça e resolvi colocar no papel, escrevi a história. E depois, dali a uns meses, eu fui colocando ela em rimas. Porque quando eu levava minhas filhas em livrarias ou bibliotecas, eu sempre gostava de ler livros que eram rimados, que eram feitos no formato de versos, né? E aí eu resolvi fazer assim. Falei: então, já que eu vou escrever do jeito que eu gostaria de ler. E demorei um pouco, né, para poder chegar ali, para poder ter todas as rimas feitinhas, bonitinhas. E esse livro ficou guardado. Para vocês terem uma ideia, isso aconteceu entre 2010 e 2011. Eu contei essa história para elas. Esse livro ficou guardado durante todo esse tempo. Na pandemia, naquele momento bem complicado que nós vivemos, né, todo mundo aqui passou por isso, eu achei que era o momento de colocar essa história para as pessoas. Era o momento que as pessoas precisavam ter uma mensagem de amizade, de empatia, de se colocar no lugar do outro. Então, eu comecei a procurar algumas editoras, comecei a pesquisar, e aí foi um pouco complicado, a gente também estava vivendo um momento difícil e tal. E aí eu fui, nesse momento ali, de 2021, 2021, comecei nesse processo. E aí, em 2023, a minha mulher que está aqui, Jane, que está ali sentadinha ali, ela viu o anúncio do prêmio Literário Criança, e ela mandou para mim e falou assim: olha, esse aqui é a sua cara. Olha, porque esse é para você. E aí eu li o edital e realmente vi que era o momento e resolvi mandar a minha narrativa e estou aqui. Então, resumidamente, é isso. E aí a segunda pergunta, né? Eu nunca me vi escritor, nunca me vi, assim, não imaginava me tornar um escritor. Eu imaginava assim, esse livro,
porque um dia na minha vida eu poderia publicar, e, enfim. Cheguei até a pensar, numa época, em eu fazer, como eu sou designer também, eu mesmo fazer, não desenhar, porque eu sou péssimo, mas fazer a editoração, né, e tal, e fazer como presente para entregar para as pessoas que eu gosto, para os meus familiares e tal. Então, não tinha imaginado ser um escritor. Hoje, através do SESC, através desse prêmio, hoje eu me coloco, me sinto e me vejo como escritor, e eu tenho que agradecer ao SESC por todo esse processo, por toda essa jornada. Então, hoje eu posso dizer que sim, né, que eu sou escritor. E isso se deu dessa forma, com esse livro, né, com todas as conversas que nós tivemos, a orientação brilhante do Denis, as ilustrações maravilhosas, lindas, do Fê, todo o contato que a gente teve, desde o primeiro momento, com a Marilane, sempre muito carinhosa. Então, através desse processo, eu me tornei escritor. E eu me empolguei, né, com isso. Nas últimas férias, ali, aquele período, né, de férias ali de dezembro, eu escrevi o segundo livro, já convidei o Fê para ser o ilustrador desse segundo livro, ele já está assim, já, né, no processo e tal, e pretendo não parar, pretendo continuar escrevendo sempre que eu for, né, agraciado aí de uma força divina para me dar inspiração, eu vou continuar escrevendo. Aí eu faço a pergunta agora. No nosso jogo, na nossa brincadeira de perguntar. Isso, então, ok. Então, tá bom. Então, eu vou escolher o Fê. Então, eu vou perguntar para ele o seguinte: como é que você conseguiu... como é que você primeiro recebeu a narrativa e como é que você conseguiu traduzir de uma forma tão brilhante todas essas mensagens que estão ali para ilustrações, para desenhos? Bom, primeiro, olá a todos. Bom, e seguindo o protocolo, né, vamos fazer aqui a audiodescrição, não é isso? Vamos lá. Bom, eu tenho o cabelo bem branquinho, eu sou estatura alta, a pele clara, olhos castanhos. Estou sem óculos, mas eu sou míope, igual a girafa, eu enxergo nada, mas estou de lente de contato. Tudo bem. E outra coisa interessante, bom, eu estou com uma blusa xadrez, amarela e azul. Que cor é? Desbotada, mas é... Calça de boa, calça jeans, sapato preto, meia verde, boa. Relógio amarelo. E outra coisa legal. Olha aqui que eu tenho nas mãos, ó. Tatuagens que são desenhos de livros meus antigos. Agora, uma coisa interessante, gente, olha que legal. Eu tenho aqui uma azul. Essa girafa foi feita em 2004, num livro chamado Fantasia dos Animais. Mas olha que interessante que nessa sincronicidade. Bom, é isso. Agora, vamos lá. Feita a descrição, você me perguntou sobre como, enfim, a questão da criação dos personagens, né, da girafa, tudo isso. Bom, uma coisa importante, que geralmente é assim, o ilustrador praticamente é coautor também, porque tem aquela questão de fazer a interpretação também. Então, você faz uma imersão no texto, né, a leitura, depois você começa a pensar nos personagens, na forma, nas cores, né, a paisagem, como é que vai ser tudo isso. Os movimentos. Então, uma coisa importante, quando a gente está criando também, nós já sabemos mais ou menos de antemão, quando conversamos tudo, né, a questão de quantas páginas vão ser, né, vai ser o livro, né, o formato, né, a distribuição do texto nas páginas, para eu poder saber fazer esse diálogo entre texto e imagem, né? Agora, uma coisa muito importante que entra, aí sim, entra a questão do ilustrador, que é muito importante, como ele vai, esses personagens, a forma, as cores. Então, por exemplo, aí no livro vocês vão a rena. A rena está
Azul. Azul. A Renê é azul? Não! É marrom! Marrom. Mas uma coisa muito importante. Quando fazemos essa interpretação, também a literatura tem isso. Porque, antes de tudo, a literatura é o território da liberdade e da imaginação. Né? Então, é muito importante também você também colocar algumas, vamos dizer assim, entre aspas, umas pitadas, né, de fantasia, de forma, de cores, onde você vai dar algo a mais ao leitor. Tá? Claro, sempre pensando em todos nós, para não ficar só voltado a mim. Né? E pensando também, mais importante, no leitor, exatamente. Então, é isso. Quando chegou a mim, teve todo esse processo, que podemos conversar mais depois, né, a respeito das perguntas, né, tudo isso, tá? Para não ficar muito longo, e temos mais conversas, né? Mas dentro dessa brincadeira, não é isso? Opa, jogou para mim, vou jogar a bola para... Lá para o editor, você... Vamos lá. Então, minha pergunta é o seguinte, acho que todo mundo tem essa curiosidade. Como é que faz o livro, hein, Dito? Como é que faz o livro, hein? Hein, Denis? Ótima pergunta. Vocês sabem como faz um livro? Sim ou não? Sim ou não? Eu acho que é só escrever as coisas num monte de folha, coloca tudo e depois... Pinta, escreve as frases e desenha. Muito bom. Depois vamos conversar. Primeiro, a minha audiodescrição. Meu nome é Denis Radins. Eu sou um homem, estatura mediana, pele clara, olhos verdes, óculos, roupa, casaco, cabelo grisalho, barba grisalha, é isso? Calça preta, meia preta, sapato preto. E faltou o casaco. O casaco é azul com listra vermelha. É isso. Óculos preto. Estou descrito. Eu sou o editor deste livro, coordenador editorial, e aí a pergunta é, como se faz um livro? A nossa amiga já respondeu. Escreve-se um livro, é óbvio, né? No caso, o Marcelo Galotti escreveu um livro. Antes que chegasse ao ilustrador, para vocês entenderem como se trabalha nessa área, só não falei que eu já trabalho com isso há 22 anos. Sou editor há 22 anos, então já fiz muitos e muitos livros, e no nosso trabalho, a nossa tarefa é deixar o trabalho do autor o melhor possível. Né? Nós fizemos algumas reuniões com a Marilene Ram, com o Marcelo Galotti, antes até de passarmos ao ilustrador, nós pensamos, página a página, como seria cada cena do texto dele. Vocês viram o audiovisual, aquela cena em que a girafa engole a borboleta, né? Fica tudo escuro. Vocês viram no final a borboleta virando os olhos da girafa. Vocês viram todas aquelas cenas em que a girafa desastrada vai pisando nos animais da mata, certo? Então, a gente lê o texto do autor e vai pensando quais são as cenas principais. Aí nós pensamos o tamanho do livro, pensamos o tipo de papel que estará no livro, nós fazemos uma correção junto com o autor, nós sugerimos algumas pequenas mudanças, mas o que a menina falou está muito correto. Escreve-se um livro, depois vai se montando este livro. Este é o trabalho de um editor. Vocês viram ali a palavra coordenação editorial. Então, esse é um trabalho coletivo em que o editor trabalha com o escritor, com o ilustrador, com o SESC, a gente vai decidindo todas as coisas conjuntamente. Isso é muito bonito. E aí, antes de fazer a pergunta que eu quero fazer ao Valdemir, só para dizer que o tempo de elaboração de um livro varia muito. Nós podemos fazer tudo isso em 2 meses, podemos fazer tudo isso em 2 anos, né? Depende, cada livro tem o seu próprio caminho, né? E antes que eu esqueça, para vocês me responderem no final, eu também tenho uma pergunta para vocês. A primeira história que eu lembro de ter ouvido na minha vida, quando eu ainda não sabia ler, eu tinha 3 anos de idade, a minha avó leu para mim Joãozinho Pé de Feijão. Conhecem? Sim! Então, minha pergunta para vocês, fiquem pensando, depois no final vocês respondem. Qual é a primeira história que vocês ouviram na vida? O seu pai, a sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, seu amigo, certo?
Mas a minha pergunta, então, nesse jogo de fazer perguntas aos amigos, é ao Valdemir Clante. Valdemir, nós temos um livro publicado, é o Prêmio Sesc Criança, a Girafa Míope, etc. Onde nós podemos encontrar esse livro? E de que maneiras nós podemos encontrar? Porque tem um segredo, não é só o livro de papel, tem outras formas de ler a Girafa Míope. Então, o SESC, como muito bem a nossa diretora Simone colocou, ele tem um objetivo aqui, que é fazer um conteúdo, um livro de literatura para as crianças de Santa Catarina. E também, ao mesmo tempo, descobrir novos autores que sejam do Estado, para que a gente possa produzir uma literatura que venha com histórias de Santa Catarina. Aonde que esse livro pode ser encontrado? Em todas as bibliotecas do SESC em Santa Catarina, nas bibliotecas dos demais SESCs no país. Além disso, o SESC encaminha esse livro para todas as bibliotecas municipais do Estado de Santa Catarina. Além disso, para universidades, centros de cultura e também, a gente tem uma surpresa esse ano, a gente vai encaminhar esse livro para algumas bibliotecas de alguns lugares do mundo. Então, a gente vai mandar esse livro para a Biblioteca de Munique, na Alemanha, para a Biblioteca na África do Sul, para a Biblioteca em Tóquio, para a Biblioteca em Nova York. Então, esse livro é um livro que chega nas bibliotecas municipais do Estado, mas também vocês vão poder achar esse livro até fora do país. Além disso, dessa versão física, no site do SESC, vocês conseguem fazer download em PDF do livro completo. Além disso, tem um PDF acessível. E nós também fizemos, o SESC fez uma versão em audiovisual que vocês viram, mas existe uma versão também em Libras, uma de audiodescrição que vai explicando o que acontece na história. Também, Marcelo teve a gentileza de ler o livro, então nós temos um áudio, isso se chama podcast, então se você só quiser ouvir, você pode, e com isso a gente fala que esse livro ele é um livro acessível. Eu quero fazer mais uma pergunta, eu posso? Eu queria perguntar para esse menino grande aqui, que ele é grande, né? Quando que você, Fernando, começou a desenhar? Você era um menino bem pequeno, você já era um jovem, ou você já era assim grande quando você começou a desenhar? Então, assim, como que você se torna um ilustrador? Quando que isso acontece na tua vida? Então, interessante. É claro que vamos pegar lá na origem, eu sempre penso nisso. Pequenino, com 9 anos de idade, isso em Santos, aquela coisa, né? A professora falou para minha mãe, o menino desenha e tal. E naquela época, minha mãe descobriu na Sociedade Italiana de Beneficência, em Santos, tinha o curso de pintura para crianças, que era assim, de graça, totalmente. E aí levou lá, tal, enfim. Aí foi um ponto muito importante. Depois, lá com meus 17 anos, então na universidade, fui fazer arquitetura. Eu já tinha essa coisa voltada à arte, mas a arquitetura, na verdade, eu fui fazer mais para ter esse conhecimento geral de arte. E dentro da faculdade mesmo já tinha aquela vontade de trabalhar com literatura, com livros para criança. Mas depois me formei, comecei a trabalhar com arquitetura. Depois de um tempo, eu larguei a arquitetura para buscar realmente o universo do livro. Voltei para a USP para fazer tecnologia gráfica. Por quê? Para entender como é que fazia o livro. Porque, imagina assim, eu pintava, gostava de pintar, colagem, enfim, com técnicas, né, que a gente conhece. Né? Só que, no livro, a cor é de uma outra maneira. Não é uma mistura química, mas uma mistura ótica. Tá? A gente pode aprender sobre isso, é muito interessante. Bom, a partir daí, depois, fui buscar mais conhecimento, comecei a trabalhar realmente voltado à literatura, com os livros. Quando eu comecei, de fato mesmo, a me envolver com literatura, não é muito tempo assim, se pensar, né? Coisa de, sei lá, 17, 18 anos para cá. Tá? Mas uma coisa muito importante que eu falo sempre, não tem como eu poder ilustrar livros para a infância
se eu não sou um leitor, né, de livros para a infância? Então, está muito voltado também a pesquisar sobre isso, se envolver com o livro, fazer uma imersão, ou seja, ficar muito voltado ao universo do livro. E aí, uma coisa muito importante, para usar uma ponte lá atrás, muito importante, papai e mamãe, na época, imigrantes também, pessoas que tinham a questão da educação e do afeto, muito importante, e o livro, né? Então, lá atrás, aquela criança que tinha o universo da fantasia, do amor do papai e da mamãe, vai se tornar um adulto muito criativo através do afeto e também do livro. Então, nós estamos aqui hoje através do quê? Do livro, entendeu? Um ser vivo, né? Então, o SESC está propiciando esse maravilhoso, né? Então, é muito importante para quem... Eu tenho certeza que aqui tem crianças que querem ser também escritores e também ilustradores, né? É isso, então, através dos tempos, vão através do primeiro quê? O livro, né? É muito importante. O leitor de livro trazer a imaginação, não é? E isso é a criatividade, exatamente, porque a literatura sempre será, né, o território da liberdade e da imaginação, tá? Então depende muito de nós, todos nós, tá? Então é isso. Eu tenho certeza que aqui vai plantar uma sementinha que vocês, através desse momento aqui, que é inesquecível, vai ajudar muito nessa questão da formação de quem quer buscar o livro para escrever, para ilustrar, tá bom? Mas vamos conversar mais depois a respeito disso, tá bom? É isso aí. Depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Vamos abrir perguntas para vocês também, tá legal? Mas dentro dessa brincadeira, eu quero fazer agora uma pergunta muito importante, que é para ele. Eu quero saber o seguinte, Marcelo. Quando você estava lá escrevendo, como você falou, né, imaginando a história para suas filhas, depois começou realmente, de fato, você tinha ideia como é que seriam os personagens, como é que seria a girafa, como é que seria a rena, como é que seria toda a borboleta, enfim, você tinha uma ideia mais ou menos disso? Então, quando eu contei essa história para as minhas filhas, principalmente para a Sofia, né, na minha cabeça veio como um filme, na verdade. Então, eu não vi como ele está hoje, ali, com aquelas imagens ali. Eu vi como um filme, mais ou menos como foi a audiodescrição, né, o audiovisual. E eu me emocionei muito, assim, ali, porque eu lembrei exatamente disso, que foi a forma como eu contei, era ali, com aquele movimento. E aí é curioso, porque, quando eu contei a primeira vez, alguns bichos não estavam presentes. Eu fui criando os bichos, à medida que eu fui escrevendo, eu fui criando os bichos até muito por conta da rima. Então, alguns bichos entraram, se vocês pensarem, tem alguns bichos que não pertencem ao mesmo, como é que eu vou dizer, o mesmo ambiente, né? Não pertencem. Mas, como já falamos, né, como o Denis falou, na literatura, e quando a gente cria, é ilimitado. A gente se permite fazer, né, essas brincadeiras. Então, mas eu não pensei nisso, não pensei como que seria uma ilustração, porque, naquele momento, eu não imaginei que pudesse virar um livro. Isso foi acontecendo ao longo desses últimos anos, assim, né, desses últimos 10, 12, 13 anos. Então, e aí, quando eu realmente pensei que isso poderia virar um livro mesmo, e aí eu comecei a lembrar dos livros que eu li, dos livros que eu li quando criança, dos livros que eu li para as minhas filhas, e comecei daí a pensar o que eu queria, né, como ilustração. E aí eu fiquei muito feliz quando a gente estava no processo, já na conversa que a gente tinha, nas conversas que nós tivemos, na escolha, eu fiquei muito feliz de ver ali as pessoas que estavam ali aptas a participar. E quando nós chegamos na escolha, né, na sua escolha, e na primeira conversa que nós tivemos, né, com você, eu tive a certeza que o livro ficaria maravilhoso, né, e superou em muito a minha expectativa. Os desenhos ficaram muito melhores do que eu, em algum dia, posso ter imaginado, né? Então, cada vez, só para vocês saberem, né, cada vez que o Fê mandava um desenho, uma página, olha, fiz até a página 5, a página 8, por exemplo, e mandava para a gente,
eu me emocionava, eu ficava com o meu olho cheio d'água, assim, eu falei, que coisa linda, que maravilhoso. Quando nós recebemos, por exemplo, a parte em que a girafa engole a borboleta, e que eu vi ali aquela página escura, que gênio, nossa, genial isso, sim, a solução que foi dada, né? Então, realmente, as soluções que você criou ali, a tradução dos conceitos do livro foram muito bem feitas e, realmente, assim, cada vez que eu olho o livro, eu me emociono, eu fico muito emocionado, assim. Então, respondendo bem a sua pergunta, não imaginei, como na época, as coisas foram acontecendo e eu só comecei a imaginar, de fato mesmo, quando eu resolvi transformar aquilo num livro, né? Então, foi isso. Tá bom? E agora eu vou fazer uma pergunta. Eu ia fazer para você, mas eu acho que não. Porque eu acho que quem pode responder melhor é ele. Não, assim, eu acho que você responderia também, mas eu acho que ele está do meu lado. Eu vou te perguntar, e aí eu acho que é uma pergunta que todo mundo tem na cabeça. Como é que uma pessoa se transforma num escritor? Muito boa pergunta. Todos vocês já estão aqui no SESC, né? Serviço Social do Comércio. Já têm contato com muitos livros, muitas histórias, já tinham em casa também. Quando eu era criança, meu pai era jornalista, então eu via sempre ele trabalhando, escrevendo, e eu tinha uma admiração muito grande pelo trabalho dele. Então, fui crescendo, querendo cada vez mais entender aquele mundo, e acabei depois, como vocês ouviram, estudando na universidade, letras, e depois mestrado, e depois doutorado. Mas o mais interessante é que vocês, aqui em Lages, têm toda a possibilidade, se quiserem, a vontade que vocês já têm, de serem artistas, né, escritores. Tem alguns projetos do SESC muito interessantes. O primeiro deles, desde 2004, aquele moço ali, o Valdemir, ele teve uma ideia muito interessante. Ora, nós podemos formar escritores em muitas cidades de Santa Catarina. Escritores de todas as idades, da terceira idade, adolescentes, adultos, até mesmo crianças. Aquele projeto se chamava Laboratório de Autoria. Então, um escritor, eu era um deles, ia para várias cidades. Eu estive aqui em Lages, por exemplo, a gente dava um curso de 20 horas, 10 horas, enfim, e aí os escritores da cidade escreviam textos e o SESC lançava livros, né, livros com esses textos de cada oficina. Uma coleção muito bonita, 58 livros foram lançados lá há 20 anos, 15 anos atrás. Esse era um projeto do SESC. Outro que existe agora chama-se Escola Escritora. Desde 2019, também em várias cidades do Estado, aqui em Lages, inclusive, tanto na modalidade EAD, que é o ensino à distância, quanto depois presencial, vocês podem participar de cursos de escrita e também passar pela mesma experiência que o Marcelo passou, de criar uma história que vocês tenham vivido ou que vocês tenham imaginado. E quase sempre, quando nós escrevemos, é uma mistura entre aquilo que nós vivemos e aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós desejamos. Então, e por último, vocês também já soube que vocês vão participar da Olimpíada de Língua Portuguesa. Vocês vão escrever poemas, né, para participar deste concurso, que é um concurso de todo o Brasil, escolas de ensino fundamental de todo o Brasil, chamado Olimpíada de Língua Portuguesa. E na faixa etária de vocês, vocês escreverão poemas, né? Desde 2010 eu também participo desse projeto, lá em Florianópolis, na etapa estadual. Então, é mais uma oportunidade para vocês, né, desenvolverem o talento de vocês. E aí eu tenho uma pergunta. Quem já viu uma gralha azul? Uma gralha azul, quem já viu? Quem já viu uma borboleta? Quem já viu uma girafa? E quem já viu uma conversa entre a gralha azul, a borboleta e a girafa? Você viu? O que elas falaram? Uma conversa entre uma gralha azul. Elas iam entender? A gralha azul é de Bocaina do Sul. A girafa é da Coxilha Rica. E a borboleta é do Tanque.
Como é que seria essa conversa? Seria incrível, né? Essa é a tarefa para vocês pensarem. Vocês são as escritoras, os escritores. É exatamente assim que um artista pensa. Como é que o Marcelo imaginou uma amizade inimaginável entre uma borboleta e uma girafa, né? Então, esse é o mistério, né, Fê? Quando o Fê está criando uma ilustração, você juntar elementos que não têm aparentemente uma relação, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas aquilo cria um outro significado. Então, é isso que a gente estuda nesses cursos todos muito bonitos que o SESC Santa Catarina oferece. Então, eu tenho uma pergunta ao Valdemir Clante. Na verdade, não é uma pergunta, é que eu soube que ele tem uma novidade para contar para vocês. É segredo, Valdemir? Não é mais segredo. Hoje, dia 18 de abril, o SESC está lançando o 4º concurso, o 4º Prêmio Literário SESC Criança. Isso significa que vocês podem começar a escrever e mandar textos para esse concurso. Já imaginou o teu texto num livro? Isso é incrível. E hoje começaram as inscrições. E não precisa ter pressa. Vai até 1º de junho. O mês do teu aniversário. Então, vocês têm 45 dias para inventar, para imaginar uma grande história e escrever essa história, pedir ajuda do pai, da mãe, da avó, da professora, do professor, da professora. Vai pedindo ajuda e escrevam uma história. E você levantou o dedo e eu acho que agora a gente pode fazer uma coisa bem diferente. Vamos esquecer os adultos? Vamos? Vão pedir desculpe, mas as perguntas são de vocês. Vocês podem fazer perguntas para qualquer um deles. Pois não, qual é o teu nome? Maria. Maria, qual a tua pergunta? O que te deu a inspiração da girafa? Boa pergunta, Maria. Então, naquele momento que eu pensei, que essa história veio na minha cabeça, o primeiro bicho que veio, que apareceu, foi exatamente uma girafa. E eu acredito que tenha vindo esse personagem porque quando eu ia com a minha família no zoológico, eu morava no Rio de Janeiro, e às vezes a gente ia no zoológico que fica lá na Quinta da Boa Vista, o bicho que mais me chamava a atenção, que eu ficava admirado, era a girafa. E eu ficava olhando aquele bicho enorme, gigante, né, e tal, e era o bicho que eu mais curtia ver, assim, ficar olhando, né. Além disso, era engraçado pensar assim, ela tão grande, né, ela já enxerga mal, já enxerga longe, o chão está longe para ela, e imagina ela ainda míope. Eu sou míope. Se eu tirar meu óculos, eu não vou conseguir ver o rostinho de vocês aqui, né? Então, eu naquele momento veio isso, assim, né, uma girafa que já é grande pra caramba, que não consegue enxergar direito o chão e ainda é míope. Então, essa girafa seria muito atrapalhada, como eu sou, né, e a minha mulher está aqui, ela pode confirmar isso, eu sou atrapalhado, assim. Então, foi isso que me veio na cabeça, assim, uma girafa que não enxerga direito, que é atrapalhada, que esbarra nos seus amigos bichinhos ali da floresta. Então, me veio isso, tá, Maria? Foi desse jeito. Obrigado pela pergunta, Maria. Quem mais? Eu. Oi, meu nome é Índia do Amaral de Jesus. E eu tenho a pergunta. Se fosse para trocar a girafa por qualquer outro animal da floresta, qual seria? Nossa, que pergunta difícil que você me fez. Uma pergunta muito difícil.
eu acho que eu não vou conseguir te responder, porque eu nunca consegui imaginar um outro bicho que não fosse uma girafa. Desde que essa história surgiu, eu só consegui ver a girafa e a borboleta. Eu não consegui ver outro bicho. Mas talvez eu vou te responder assim que me veio agora, né? Bem naturalmente, sim. Eu acho que seria um hipopótamo, porque ele é grandão também, né? E era um outro bicho que me chamava a atenção. E talvez fosse um hipopótamo, mas a história seria outra, de repente. Seria uma outra história. Talvez não da mesma forma como é a girafa, mas fez uma ótima pergunta. Obrigado. Oi, o meu nome é Taeme e eu tenho uma pergunta. Tem alguém que te inspirou a escrever essa história? Me inspirou a escrever. Na verdade, assim, não essa história. Tá? Essa história veio da minha cabeça, mas assim, eu tive muitas referências, né? Então, eu até falei de manhã. Eu, quando criança, a pergunta que o Denis fez para vocês, de qual é a primeira história, eu não lembro qual foi a primeira história que eu escutei, mas eu lembro o primeiro livro que eu peguei e que eu li, que eu já lia, né, quando criança, que foi Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha. E eu tive a oportunidade, depois de adulto, de conhecer essa autora. E eu fiquei muito emocionado, que foi o primeiro livro que eu li, e eu conversei com a autora. E ela é uma grande referência, né? Ana Maria Machado também é uma outra escritora que eu li bastante. Mas, assim, como já foi falado aqui, eu sempre li muito, desde criança, sempre gostei muito de ler. Então, eu li desde os clássicos, né? Machado de Assis e tal, né? Até na adolescência, na pré-adolescência, a coleção Vagalume, aqueles livros, né? Eu li, acho que todos aqueles livros ali. Então, eu sempre gostei muito de ler. E eu acho que essa é o que inspira a gente, né? Então, toda essa carga de leitura que a gente vem trazendo, né, desde criança, em algum momento essas palavras elas se misturam na cabeça da gente e aí você escreve. E para mim foi assim, né? Então, eu acho que todas essas referências estavam na minha cabeça e naquele momento que a minha filha perguntou, pai, inventa uma história, naquele momento tudo aquilo se misturou e essa história saiu. Então, eu penso que é desse jeito. Alguém tem uma pergunta para o ilustrador? Eu? Quem quer perguntar para o ilustrador? A tua pergunta é interessante. Vai lá. Qual é o seu nome? Luana. Pode perguntar, Luana. Como que é feito o livro? Como é feito o livro, você está falando da questão da imagem, né? Então, eu já tinha comentado isso, inclusive, antes, mas é assim, ó, chega o texto, vamos assim, falar assim, bem sucinto, tá? Bem rápido. Mas chega o texto na sua mão, né? Você faz aquela leitura, pensa sempre na questão do formato, quantidade de páginas. Claro que depois, como eu falei, todos nós se reunimos, tal, mas você começa a fazer primeiro o que a gente chama de um rascunho, um rough, né? Um rascunho. Então, a gente vai fazendo o quê? Vai pegando cada cena, texto e imagem, e vai pensando mais ou menos como é que vai ser. Então, com lápis mesmo, nada digital. Tá? E depois você começa a ter uma ideia toda do livro, né? Como vai a sequência toda. Importante também, ao longo da execução mesmo, depois da história mesmo, muitas cenas ou imagens vão crescendo, vão modificando até. Tá? É um processo natural. É como, sei lá, um pintor que vai fazendo um quadro e, a partir do momento que ele vai evoluindo, ele vai modificando algumas coisas, em cor, em forma, enfim. Tá? Outra coisa importante em cima disso, tá? Vocês acham como é que vocês acham que eu trabalhei? Eu trabalhei com a técnica de pintura mesmo, usando pastel, tinta a óleo, acrílica, colagem. O que vocês acharam? Ou arte digital? Como é que vocês acham? Em cima disso. Então, o que vocês acham? Mas como é que vocês acham que ele usou? Qual técnica? Se ele fez assim, pintando, se ele fez desenhando com lápis colorido, Isso. Se ele fez com giz de cera. Como é que vocês acham que ele chegou nesses desenhos? A óleo. Lápis de cor. Canetinha.
Legal, olha, quase perto. É o seguinte, eu usei realmente esse universo das técnicas, só que digital. Digital. Tudo só no tablet. Sabe o iPad? Caneta digital? Tudo assim. Só que usando um software que ele vai simular, vai imitar, por exemplo, canetinha, tinta acrílica, pastel, lápis de cor, lápis 6B, exatamente. Tá? Para não alongar mais, mas é isso, mais ou menos. É só essa curiosidade que as pessoas realmente elas não acham que é uma técnica tradicional. Obrigado. É Luana, né? Bom, obrigado, Luana. Eu acho que eu tenho mais uma pergunta só. O tempo andou bastante. E uma última pergunta. Ela que está levantada ali desde o início ali, ó. Ela. Meu nome é Alice. Eu queria perguntar como faz para os desenhos ser tão bonito. É uma pergunta tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa, né? Que legal. Bom, deixa eu ver se eu resumo para não ficar muito... Bom, eu acho que em qualquer área, tá? Em qualquer área. Primeira coisa, eu acho que isso não é romântico, não é verdade, é sincero, Você, primeira coisa, amar o que faz. Né? Então, eu amo realmente, não só ilustrar, escrever, ler, o livro. O livro, para mim, essa é uma paixão realmente absoluta. Então, quando você falou de ficar bonito, tudo, eu busco também técnicas. Eu tento sempre me aprimorar, por exemplo, na questão da arte digital. Então, quando é um novo software, quando você compra uma nova tablet, uma tecnologia mais nova, pensando sempre em produzir melhor, mais rápido, mas aprimoramento meu também. Então, outra coisa importante, olha que bacana. Quando eu vou criar um livro, qualquer livro, sempre eu começo do zero. Eu esqueço tudo e faço uma imersão nova. Eu acho que isso também é um grande segredo para fazer sempre um novo livro bonito, como você falou, mas realmente um novo livro, um novo olhar, um novo sentimento, uma nova imersão. Então, obrigado. Obrigado pelas perguntas. Eu sei, queridos alunos, queridas alunas, que vocês têm mais perguntas, mas... Eu queria deixar uma pergunta para casa, para eles pensarem... Para casa, mas você também tinha feito uma pergunta que eu acho que eles não te responderam ainda. Exatamente. Então, são duas coisas. Uma pergunta para casa é o seguinte, usando a pergunta dela. Se não fosse a girafa, qual outro bicho vocês imaginariam no lugar da girafa? Um animal desastrado que pisa em cima dos outros animais da floresta e, no final, faz uma amizade incrível com uma borboleta. Que animal seria? Porco, galinha, elefante. Só que isso, professora, é possível eles trazerem essa resposta amanhã para vocês? Então, essa resposta vocês vão levar para casa, tarefa de casa. Pode isso? E amanhã vocês levam a resposta para a professora de vocês. Tudo bem? Mas tinha uma outra... Não entendeu a pergunta? A pergunta que eu tinha feito no começo, vocês lembram, é qual foi a primeira história que vocês ouviram em casa, contada por um avô, por uma avó, por um vizinho, por um irmão, pelo pai, pela mãe? Alguém consegue lembrar? Pode falar. Olá. Meu nome é Maria. Oi, Maria. A primeira história que eu ouvi foi Chapeuzinho Vermelho. Ótimo. Passa para colar. Eu, quando era criança, minha mãe sempre comprava almanaques para mim ler. E um dia ela contou uma história para mim do almanaque do Chico Bento. Então, meu primeiro livro foi os almanaques do Chico Bento. Perfeito.
A minha primeira história foi Turma da Mônica. Foi muito legal. Que ótimo. Meu nome é Isabela e a minha primeira história foi Cinderela. Eu não lembro muito bem, mas eu lembro de uma história que era um gatinho de um dedoche, que daí apareciam as coisinhas, daí o gatinho ia fazendo as coisinhas. Meu nome é Bernardo. Eu não lembro muito bem, mas deve ser Turma da Mônica. A minha primeira história foi Branca de Neve. A minha primeira história foi da Barbie. Ótimo. Muito bem. A minha foi Gato de Botas. A minha primeira história foi a Rapunzel. Que ótimo, que histórias lindas. Então, obrigado pelas histórias de vocês. Eu acredito que essas histórias vão ficar com vocês para sempre. Vocês vão levar essa história com vocês, no coração de vocês, na mente de vocês, até serem adultos, até serem idosos. Então, acho que essas histórias e todas as histórias que vocês forem lendo, vocês vão levando com vocês. Isso é outra magia da literatura. Então, obrigado pelas histórias de vocês. Eu posso só, antes do encerramento, fazer só um agradecimento bem rápido, que eu acho que a gente já teve o encontro em Blumenau, teve o encontro hoje de manhã, e eu não fiz, eu queria aproveitar essa oportunidade. Primeiro, agradecer a Deus, segundo, agradecer as minhas filhas, que foram, de fato, foram as grandes inspirações da minha vida, ainda são, né? Então, eu contei para elas, elas tinham 6 e 11, hoje elas estão com 20 e 25, 26 anos, né? Então, continuam sendo as minhas grandes inspirações. Queria agradecer a minha mulher que está aqui, Jane, que foi ela que me apresentou o concurso, né? Então, agradecer a ela e a todo o incentivo, a parceria, né, nesse tempo todo que a gente está junto. Quero agradecer ao SESC, né, a Marilane, mas todas as pessoas envolvidas, né, em todo esse processo. Agradecer muito ao Denis, eu aprendi muito, bastante, né, tudo que foi falado, todas as considerações foram de muita valia, não só para esse livro, mas para outros que eu vier a escrever. Então, muito obrigado, Denis. Quero agradecer ao Fê, que conseguiu, de forma tão maravilhosa, tão linda, traduzir essa mensagem. Quando eu escrevi, eu queria escrever um livro que tivesse amizade, que tivesse empatia e amor mesmo, né? Amor. E você conseguiu fazer isso brilhantemente. Então, muito obrigado a todos vocês. E obrigado a vocês, eu vou falar assim, aqui estão na minha frente, mas aqueles que tiverem o livro, muito obrigado por lerem a história que eu escrevi. É isso. Nós que agradecemos aos autores, agradecemos ao nosso editor, ao Valdemir, à direção regional, a presença de vocês. A gente agradece muito por esse momento, por essa tarde que a gente está tendo. E agora, antes de finalizar, a gente tem mais uma surpresa para vocês. Então, cada um de vocês vai ganhar um presente. Cada um de vocês vai ser presenteado hoje com um exemplar do livro A Girafa Míope. E o melhor é que vocês vão poder autografá-los. Então,
Na sequência, a gente vai entregar os livros para vocês, mas a gente vai convidar, primeiramente, todos para a gente seguir um cortejo musical que vai ser conduzido pelos alunos da Fábrica de Gaiteiros para conhecer a biblioteca do Centro Cultural Vidal Ramos e acompanhar essa sessão de autógrafos. Então, damos por encerrada essa parte da programação, desejamos uma ótima tarde e muito obrigada. Até logo!